Ok, português, ortografia, acentuação, formação de palavras e classe gramatical. Vamos aqui à nossa primeiríssima questão, que diz o seguinte. Vamos lá. Essa questão ela caiu para o soldado PM Rio de Janeiro, agora no ano de 2024. Vamos ver. Professor, geralmente as bancas costumam fazer o quê? Elas costumam repetir questões de outras bancas, principalmente questões de atualidade. Vamos aqui na primeira questão. Numa viagem de carro entre Rio e Minas, o motorista foi observando uma série de cartazes na rodovia. O único cartaz abaixo que está corretamente redigido é: vamos lá. Precisam-se de caminhões. Está errado. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Aqui é um verbo transitivo indireto. E os verbos transitivos indiretos, que se ligam a uma partícula se, a gente sabe que aqui a gente tem sujeito indeterminado. E a função desse se, índice de indeterminação do sujeito. Então, toda vida que tiver um verbo transitivo indireto se ligando ao se, aqui, esse verbo, ele fica obrigatoriamente no singular, na terceira pessoa do singular. Então, mesmo que caminhões estejam no plural, aqui o correto seria: precisa-se de caminhões para transporte de grãos. Há vagas no estacionamento ao lado do posto. Pessoal, tá certo essa palavra estacionamento aqui? O colega está dizendo que não está saindo o áudio. Confere. Talvez, Thalessa, talvez seja o seu áudio. Se você quiser, a internet, sai da aula e entra novamente, tá? No link. Bom, então vamos lá. Como eu estava falando, há vagas. Tá correto aqui, pessoal? Verbo haver no sentido de existir? Tá, ele está no singular, mesmo que vagas esteja no plural, porque o verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular. Agora o problema é essa palavra estacionamento, que está escrita de forma errada. Estacionamento com C, né? Estacionar. Aqui, anteriormente, haviam árvores. Professor, aqui está errado. Por que, professor, que aqui está errado? Árvores está no plural. E haviam, eu falei, verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular. Então, o certo seria havia. Aqui, anteriormente, havia árvores. Verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular. Deixe para amanhã o que não precisa fazer hoje. Deixe para amanhã. Professor, qual é a classe gramatical desse ozinho aqui? Quem acertar, eu vou dar um chocolate. Vocês sabem o bizu do O e o Q? Para quem já assistiu minhas aulas todas de português do zero, já pegou esse macete aqui, que eu já falei há muito tempo, né? Ó, muita gente vai dizer que é artigo, mas não é. Eu estou perguntando qual é a classe gramatical, não estou perguntando qual é a função sintática. Quando eu digo deixe para amanhã o que não precisa fazer hoje, deixe para amanhã aquilo o qual não precisa fazer hoje. Então, eu substituí o O por aquilo que é um pronome demonstrativo. Isso aqui não é artigo. Toda vida que eu tenho um O acompanhado de um que pronome relativo, a função desse O, ele vai estar funcionando como um pronome demonstrativo. Ok? Demonstrativo. Então, letra D está corretinha. Local de diversão para crianças. Será que diversão está certo com C cedilha, pessoal? Tá errado, né? Então, o gabarito dessa questão foi letra D, tá bom? Então, ela cobrou regras de concordância, ao mesmo tempo, ela cobrou regras de regência e ortografia na questão da escrita. Então, foi uma mega questão mesclada, ok? Beleza, Wagner? Wagner Caetano. Wagner Caetano, você fala de qual estado, Wagner? Grande Wagner Caetano. Santa Catarina, que privilégio ter alunos da região sul. É um privilégio, né?
Muito bom, Wagner. Espero que você esteja realmente gostando aqui do nosso método de aprendizagem, ok? Vamos com tudo, meu amigo. Então, gabarito letra D. Vamos aqui na nossa segunda questão, que diz o seguinte, também em 2024, cobrando se você sabe empregar ao invés de e em vez de. Considerando esses significados originais, assinale a frase em que houve troca indevida entre essas expressões. Ele quer saber qual alternativa está empregado erroneamente. O que vocês poderiam colocar aí? Professor, quando é que você utiliza o invés de? Ao invés de, você vai utilizar, meu caro aluno, quando você trabalha com ideias opostas. Como assim? Quando você trabalha com antíteses, ideias opostas. Certo? Como assim? Por exemplo, olha essa letra C. Ao invés de continuar no trabalho, fica descansando no vestuário. Professor, então, trabalhar é o oposto de descansar. Então, aqui nós tivemos mundos opostos. Então, quer dizer que é assim, professor? É. Então, tá certo aqui utilizar ao invés de. É. Toda vida, quando você tem ideias opostas, ao invés de trabalhar e estar descansando, o correto seria empregar ao invés de. A outra situação que não for essa, você utiliza o em vez de. Por exemplo, em vez de literatura policial, os jovens davam mais importância à poesia. Literatura policial não é o oposto de poesia. Na verdade, são coisas diferentes, porém, ela não dá ideia de oposição, tipo trabalhar e descansar. Se desse a ideia de oposição, aí você utilizaria ao invés de. Aqui, ele só disse que em vez de você ler a literatura policial, ele dava mais importância à poesia. Então, nesse caso, não é ideia de oposição, porém, ele é ideia de preferência uma coisa e ele acabou dando preferência para outra. Então, aqui você empregaria o em vez de. Tá correto? Tá correto. Então, vamos ver aqui, ó. O grupo de turistas decidiu economizar, almoçando no restaurante popular ao invés de gastar dinheiro no restaurante luxuoso. Olha aqui, ó. Luxuoso seria o oposto de popular. Eu tenho um restaurante luxuoso e popular. Então, aqui realmente ele empregou ao invés de da maneira correta. Pessoal, com toda essa explicação, né? O que é que vocês marcariam aqui nessa questão? Dando aquela ideia de qual a questão que está empregada de maneira errada? Ó, em vez de comida japonesa, deram preferência ao churrasco, mas churrasco não é o contrário, não é oposição de comida japonesa. Então, se não é oposição, então aqui realmente está empregado da maneira correta. Por eliminação, só sobrou a letra B. Ao invés de divertirem-se com o jogo de futebol, eles ficaram ao lado do campo. Bom, divertir com o jogo de futebol não é oposição de ficar ao lado do campo. São coisas diferentes. Então, realmente, aqui não seria ao invés de, seria em vez de. Em vez de. Então, uma questão muito boa que ela cobrou se você sabe a diferença de empregar ou ao invés de por o em vez de. Questão de ortografia. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Vamos prosseguindo aqui. Questão de número 3, também de 2024, que diz o seguinte: assinale a opção em que as duas palavras nela apresentadas recebem acento gráfico corretamente. Então, ele quer uma alternativa em que as duas palavras na alternativa tenham a mesma regra da acentuação. O que vocês marcaram? Recorde é uma proparoxítona e tórax é uma paroxítona. Então, são regras diferentes. Recém e refém.
Quais são as oxítonas que são acentuadas, professor? Aí você vai anotar. As oxítonas que são acentuadas são as que terminam em A, E, O, em e ens. Certo, professor? Se você observar aqui, ó, refém e recém. Então, as tônicas estão na última sílaba. Então, aqui nós temos regra das oxítonas que terminam em em. Então, aqui, letra B. Espero que todos tenham acertado essa questão. Beleza? Boa noite, Amanda, Jéssica, Pablo, Wagner, Duda, Priscila, Anderson, Breno Ferreira. Boa noite a todos. Então, realmente aqui o nosso gabarito da nossa questão, letra B, de bola. Observem que saúva é regra do hiato, ó, o sozinho na sílaba. Hífens é regra da paroxítona. Vamos aqui na quarta questão, também, e caiu no Tribunal de Justiça do Sergipe, em 2004. Selecione a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. Os jogadores usarão camisetas. Eita, professor, agora eu me confundo. O plural do adjetivo. Pessoal, bizu. Toda vida que for uma cor que tenha um substantivo no meio, para dar uma ideia de cor, né? Tipo, uma camisa amarelo-ouro. Ouro é substantivo. Então, se eu estou trabalhando com cor que tenha o substantivo, sabe qual é a dica? Invariável. Não vai variar. Isso aqui cai demais em prova, meu amigo João Mike. Invariável. Pessoal da Polícia Penal, coloca aí no chat para mim. Vocês estão lendo aquele TD de apostas que eu coloquei lá para vocês? Aquelas revisões? Estão lendo, né? Tá dando ajuda aí, João Mike? Tá dando show de bola, né? Essa lei tá facilitando demais a revisão de vocês, né? A partir de agora, todos os professores aí da turma da Polícia Penal só resolvendo questão da banca e decan até o dia da prova, viu? Vamos lá. Continuando aqui. Pisu. Se é cor com substantivo, então é invariável. Então qual é o gabarito aí? Letra D. Professor, mas camiseta tá no plural. Não, macho. Camisetas amarelo-ouro. Não interessa. O amarelo é a cor. Adjetivo aqui. Só que eu tenho um substantivo dentro de um adjetivo que forma cor. Toda vida quando eu tenho isso, fica invariável. Não vai variar. Não vai variar de jeito nenhum. Tá bom? Então fica camisetas amarelo, amarelo, ouro. Bom? Vamos lá, pessoal. Questão de número 5, tá? Essa questão foi de 2024, tá? Assinale a frase abaixo cuja palavra que está sublinhada, formada com sufixo diminutivo ou aumentativo, ela não indica um diminutivo ou algum aumentativo, mas ela indica uma palavra com sentido novo. Pessoal, essas questões de português, elas servem um pouquinho para trabalhar um pouco do seu raciocínio. É o que as bancas estão cobrando atualmente, cobrar um pouco do raciocínio do aluno, né? Às vezes o aluno acha que a prova realmente ela veio com um nível um pouco mais complicado e difícil. Mas vamos lá. Olha o que é que ele colocou. É simples. Procura uma palavra que está sublinhada que quando ele colocou um sufixo ou um prefixo, não dá ideia de diminutivo ou aumentativo. Por exemplo, orelhinhas. Vem de orelha. Ele colocou inhas. Colocou um sufixo, ó. Qual a ideia que passa aqui? Aumentativo ou diminutivo? Diminutivo. Orelhinhas. Orelhinhas. Então, de orelha foi para orelhinha, da ideia aqui de diminutivo. Beleza, perfeito. Não é o nosso gabarito, porque ele quer um aqui. Na hora que eu coloco um sufixo ou um prefixo, mude o sentido. Por exemplo, terninho. Terninho é a ideia de diminutivo, um terno pequeno. Um casarão é uma ideia de uma casa grande, então é um sufixo aumentativo. Um quartinho. Quartinho é um quarto menor, né? É um sufixo da ideia de diminutivo. Agora, palavra e palavrão muda o sentido.
Palavrão já formou um novo sentido. É como se fosse uma expressão feia, né? Pejorativa. Então formou um novo sentido, e não a ideia de palavra grande. Entendeu? Então, aqui, o sufixo que foi acrescentado, ele muda o sentido da nova palavra. Letra A. Bom? Muito bem. Vamos prosseguindo na questão de número 6. Essa questão foi recente, não foi de 2024, porém ela foi de 2023. Assinale a frase em que o optativo, na verdade, é optativo o emprego do artigo sublinhado. Ou seja, tirar ou colocar aquele artigo não vai deixar a frase sem sentido. Quero saber o que, é que vocês marcaram nessa questão. Geralmente, o bizu é o seguinte, ó. Dá o bizu para vocês. Pessoal, toda vida que eu tiver um pronome, né, do lado de um substantivo, dá uma dica para vocês, ó. Toda vida que eu tiver o pronome do lado do substantivo, eu já tenho o determinante. Para que é que eu vou colocar um artigo, um outro determinante? Fica redundante. Fica redundante. Então, se eu já tenho um pronome especificando aquele substantivo, qual é a ideia de eu colocar um artigo? Eu só vou colocar um artigo quando não tem um determinante na frase. E os artigos, os pronomes, os adjetivos e numerais, eles são os adjuntos adnominais. Eles especificam, eles acompanham o substantivo. Então, observa aqui, ó. Assinale a frase em que é optativo. Se é optativo, ele está querendo dizer no sentido de eu tirando aquele artigo não vai fazer diferença. Olha o que tem na letra C. Nunca digas mentiras para os seus pais. Por que eu vou colocar esse ó se eu já tenho os seus, que é um pronome possessivo? Determinando o substantivo pai. Não preciso disso. Não preciso. Quinta questão, letra A, tá bom? Então eu não vou precisar desse artigo. Eu posso falar o seguinte: nunca diga mentiras para seus pais. Não precisa para os seus pais. Todas as outras, se vocês observaram, o artigo ele está acompanhando logo direto o substantivo. As únicas, o maior, na verdade, o país, né? Beleza? A inflação, ó. Então, assim, seria redundante deixar esse os do lado desse pronome, tá bom? Beleza, Divana? Priscila, o Ítalo, show de bola? Show de bola. Vamos aqui na sétima questão, pessoal. Vamos lá. Hoje eu estava conversando com um aluno, ele disse assim, professor, como é que eu comprei 3 cursos? Aí eu comprei esse curso de reta final. Eu aprendi mais coisas do que os 3 cursos. Rapaz, eu digo assim, o cara gasta. Pessoal, tudo é questão de. Ninguém conhece o vetor. O pessoal está começando a conhecer o vetorial agora, né? Então, vai de cada pessoa, né? Eu achei graça. Mas é isso aí. Ó, a frase abaixo mostra o mesmo vocábulo empregado sucessivamente como substantivo, abstrato e concreto. Como assim, professor? Ou seja, eu tenho o primeiro substantivo, ele é abstrato, e o segundo, ele é concreto. Nessa ordem, eu tenho que ter um substantivo abstrato e outro concreto. Abstrato e concreto. E aí, o que vocês acham aqui? Trouxe lembranças. Lembrança é abstrato, né, professor? É. Pois viajei com a lembrança de vocês. A lembrança de vocês. A lembrança, no caso aqui, continuou sendo abstrato, né? Não mudou. O fato de fazerem tantos agrados não foi do meu agrado. O agrado. Substantivo abstratos. Ele quer que o primeiro seja abstrato e o segundo seja concreto.
As marcas deixadas. Aqui seria concreto, né? Marca deixada na paisagem, algo concreto, né? Algo que se dá para desenhar. Eram marcas de descuido e de irresponsabilidade. Então aqui já não é a letra D. Se vocês observarem, a única que começa com abstrato e termina com concreto é a letra A. Por quê, professor? Este livro vai falar do amor. Amor é abstrato. Depende de pessoas para existir. E dos amores de minha vida. Esses amores, ele está no sentido de quê? Ele está no sentido de pessoas que são amores da vida, né? Então, na verdade, este livro vai falar do amor e dos amores da minha vida, ou seja, de pessoas. Então, como se fosse algo concreto. Então, aqui realmente, ó, um é abstrato e o outro é concreto. Então, por isso que é a letra A. Beleza? Isso. Esse segundo amor não é no sentido de amor, aquele amor, sentimento abstrato. Quando a pessoa fala, são os meus amores, meus amores, meus amores. Aquele amores são pessoas. Entendeu? São pessoas. Então é isso, ó. Letra A. Recentemente eu vi a Banca Idecam cobrando um detalhe parecido com esse num concurso. Treinamento difícil, combate fácil. Então vamos lá. Questão de número 8. Essa aqui também foi 2024. Assinale a frase abaixo em que a oração adjetiva. Aí vamos lá, vamos relembrar o que a gente aprendeu na nossa aula. As orações adjetivas, pessoal, elas são formadas por qual tipo de pronome? Vamos ver se vocês lembram, se vocês estão assistindo a aula. Oração adjetiva, ela é formada por um pronome relativo. Muito bem. Então, ele quer a frase que tenha uma oração adjetiva, que foi sublinhada, e ela foi substituída por um adjetivo. Pessoal, uma oração adjetiva, ela funciona como um adjetivo. Então, é só procurar aqui a frase que eu vou substituir e vai dar certo. Os pagamentos que são feitos a cada 2 meses, ou seja, bimensais. Os pagamentos que são feitos a cada 2 meses, os pagamentos bimensais. Está errado. Não é pagamento bimensais. Eu não posso. Não é uma substituição adequada. As visitas que ocorrem todas as semanas. Será que eu vou. É diariamente? Não. Se não é, se é todas as semanas, então as visitas semanais. Poderia trocar por semanais, né, e não diárias. Os benefícios que duram muito pouco tempo. Ou seja, algo de curta duração. Os benefícios efêmeros. Posso trocar por efêmeros? Pode. Letra C, pessoal. Efêmeros, algo de pouca duração. Os ruídos que duram toda a noite. Os ruídos diuturnos, não. Noturnos, né? Noturnos. O adjetivo adequado seria noturnos. Os jornais que são publicados pela manhã, ou seja, os jornais vespertinos, não. Os jornais matutinos. Então, o único adjetivo realmente que dá a ideia de algo de pouca duração, pouco tempo, é algo efêmero. Ok? Bimestral. Bimestral, não é bimensal, não, tá bom? Bimestral. Então, vamos lá. Detalhe, bimensal significa 2 vezes por mês. E não a cada 2 meses. A cada 2 meses é bimestral, para quem não sabia, tá? Nona, vamos lá, pessoal.
Questão de 2024. Os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relações. Vamos fazer aqui um bizu? Onde é que a gente pode encontrar adjetivos? Eu vou ter aqui o substantivo e eu posso encontrar o adjetivo do lado dele, funcionando como adjunto adnominal. Essa é a primeira opção. A segunda opção, eu posso ter aqui um substantivo, eu posso ter um verbo de ligação e eu posso ter o adjetivo logo após o verbo de ligação. Nesse caso, esse adjetivo, ele vai estar funcionando como predicativo do sujeito. E nesse caso aqui, quando o adjetivo está acompanhando o substantivo, ele vai estar funcionando como adjunto adnominal. Ok? Então é isso. É o que vai cair para vocês. Ou ele vai estar como adjunto ou como predicativo do sujeito. Né? Assinale a frase que mostra um tipo de adjetivo diferente dos demais. E aí? Isso eu quero ver. Pessoal, essa questão é muito boa. Cara, existem questões, principalmente da banca FGV, que fazem o seguinte. Ela cobra a diferença do que é um adjetivo com sentido objetivo versus um sentido subjetivo. Vamos ver se vocês entendem. Quando eu digo assim, vamos lá, presta atenção, olha aqui para mim agora. Quando eu falo assim, se eu pego um livro rasgado e eu vejo que ele está rasgado, eu digo, o livro rasgado. Você está vendo o livro rasgado. É algo que você está vendo. Então é algo objetivo. Todo mundo vai dizer que está rasgado. Não vai surgir um louco e dizer que aquele livro não está rasgado. O que é algo subjetivo? É algo que depende do olhar da pessoa, depende de quem está olhando. Por exemplo, se eu disser que, deixa eu escolher aqui alguém. Se eu disser, o Thiago aí que já tá, o João Mike, vou pegar o João Mike, meu aluno lá da Itapô. Se eu disser que o João Mike é bonito, bom, para a fulana A, ela pode achar ele bonito, mas para a outra, ela pode achar ele feio. Então isso é muito subjetivo, entendeu? Pronto. Então é algo que é um julgamento de valor, é algo que depende da pessoa. Então é o seguinte, procura o adjetivo aí que está nesse sentido. Vamos lá. Pessoa grande. Bom, se a pessoa é grande mesmo, todo mundo vai dizer que aquela pessoa é grande, ela vai olhar para ele. Madeira arranhada. Ah, professor, é porque ela pode estar arranhada para mim, mas para ele não pode estar arranhada. Não tem essa, pessoal. Se ela está arranhada, está arranhada. Acabou. Uma sala confortável permite uma boa leitura. Bom, agora, enfim, para algumas pessoas pode ser que uma sala confortável permita a boa leitura, para outras pessoas pode ser que isso não faz diferença alguma. Então, nesse caso, confortável é um adjetivo que, na verdade, nesse sentido aí, ó, uma sala confortável permite boa leitura. Bom, permitir uma boa leitura. Bom, para uma pessoa A, pode ser que permita, mas para uma B, possa ser que não faça nenhuma diferença. E para outra pessoa C, pode ser que isso seja mentira. Então, confortável aqui, ele está no sentido subjetivo. Entendeu? Tecido cinzento. Bom, se o tecido é cinza, então pronto. Os dicionários são livros grossos. Bom, aí é algo objetivo, né? Letra C, sem medo de errar. Se cair algo desse tipo, vocês já estão sabendo. Vamos na 10, 2024, que diz o seguinte. Se as crianças se entretessem, a babá não teria intervindo para lhes auxiliar na brincadeira. Nessa frase, o erro existente é... Qual é o erro aí, pessoal?
Se as crianças se entretessem, elas, tá aqui na terceira do plural, ó. Será que tá certo isso daí? Lhes auxiliar. Quem auxilia, auxilia alguém. Isso aqui, ó, é verbo transitivo direto. Sabe o que ele fez? Ele colocou um lhes. Lhes só funciona como objeto indireto, garoto. Tá errado. Seria para os auxiliar. Entendeu? Então, olha aí, ó. Olha o macete aqui. Quem auxilia, auxilia alguém. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto exige o objeto direto. Lhes, como aí vocês já assistiram várias aulas minhas, ele funciona como objeto indireto. Então, aqui, o correto seria os, o pronome os. E também está errado entreter-se, né? Se as crianças se entretessem. Aqui está no modo subjuntivo, ó. Então, o erro aqui está na conjugação do verbo entreter e na regência do verbo auxiliar. Letra C de casa. Beleza? Vamos lá. Ver que o entreter. Acho que até no comentário colocaram errado aqui, ó. Ele está falando do verbo entreter, né? Está falando do verbo entreter. Vou colocar aqui para vocês a conjugação correta desse modo aqui, porque tá caindo muito o modo subjuntivo, a conjugação inteira. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Porque que colocaram no comentário errado, tá bom? Colocaram que eu acho que acredito seja de outro verbo aqui, ó, do verbo intervir. Eu queria colocar para vocês a conjugação correta. Deixa eu colocar aqui. Ó, vamos lá, vamos conjugar aqui para vocês. Vou colocar bem aqui, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Caso do se, ó. O se é a conjunção condicional. Se tem um se e tivesse verbo para analisar, você já sabe que está no modo subjuntivo, né? E ele está no pretérito imperfeito. Eu dei esse macete para vocês. Se eu tenho se e aqueles dois s's, você sabe que é o modo subjuntivo. Então, o correto, ó, se eu entretivesse, como aqui está no elas, né? Está na terceira pessoa, então o certo seria o quê, professor? Se eles entretivessem. Entretivessem. Então, a conjugação do verbo entreter ficaria: se eu entretivesse, se tu entretivesses, se ele entretivesse, se nós entretivéssemos, né? A primeira pessoa do plural, se vós entretivesseis, se eles entretivessem. Então, entretivessem, não é entretessem, ok? Então, seria a conjugação correta, tá bom? Letra C. Vamos na questão de número 11. Carregadorzinho aqui que vai descarregar meu chat.
Vamos na 11. A letra D, na conjugação do verbo entreter e na colocação. Não, é porque assim, ó, na D, ó, e na colocação do pronome. Quando ele fala colocação, não é no sentido de colocar o lis, é no sentido de dizer se o lis está atrás do verbo ou na frente. E não é o problema de ele estar atrás ou na frente. O problema aí é porque não pode usar ele, entendeu? Entendeu, Duda? Pronto, é isso. Não é na colocação pronominal. Eu entendi o que você quis dizer, tá bom? Show de bola. Vamos prosseguindo aqui. Grande abraço aí para a galera do São Luís do Maranhão, que nos acompanha. Tem um grande público aí no Maranhão, né? Praticamente. Lá é vetorial topado na capital. Né? Vamos lá. Show. Vamos aqui então na questão de número 11. 2023. Em todas as frases abaixo, há o emprego de termos vagos poucos precisos, desaconselháveis, em textos jornalísticos. O verbo fazer, ele é empregado em lugar de muitos outros verbos de significado mais preciso, tornando a expressão menos clara. A frase em que esse verbo ele é empregado em seu sentido próprio, ou seja, o verbo fazer, pessoal, eu posso empregar em outros sentidos, mas ele quer a frase que está no seu sentido denotativo, real dele. O que, é que vocês marcariam nessa questão? Ou marcaram, né? Os bombeiros fizeram o seu dever. Olha o que, que ele diz. O verbo fazer ele é empregado em lugar de muitos outros verbos. Realmente a gente utiliza, pessoal, o verbo fazer, tipo assim, não, cara, eu fiz, né? Eu fiz aquilo. Mas eu queria uma entonação um pouco mais forte e que eu chegasse perto daquilo realmente do que é aquele verbo. Porque o verbo fazer, no seu sentido na gramática, pessoal, ele tem um sentido de ação, entendeu? Ação, mão na ação, né? De criar. Ó, os bombeiros fizeram o seu dever. Ó, que vocês acham aí? É no sentido de executar, ó. Não é no sentido real dele, né? No sentido de executar, de desempenhar. Os pais fizeram o papel de segurança. Aqui não é no sentido de ação. Quando os pais fizeram, é no sentido de executar, a mesma coisa. De executar, de desempenhar o papel. Os advogados do caso fizeram um enorme relatório. Ou seja, no sentido de escrever, digitar. Os protestos fizeram imensos engarrafamentos. Nesse caso, é no sentido de ocasionar, né, de provocar. Ocasionar. No sentido de provocar. Não é no sentido ainda real dele. Os carpinteiros fizeram. Opa! Sentido de que aqui? Fabricar, criar, que é o sentido original dele. Criar, fabricar. Questão até boa, porém, ela exige um pouco de análise, né? Então, ele queria a alternativa em que realmente tivesse o sentido próprio dele, de criar, fabricar. Não é no sentido de executar, de desempenhar, sentido de ocasionar, entende? Sempre que o verbo fazer estiver no sentido de fabricar, criar, produzir, ele não será vicário, tá bom? Então tá aí. Vamos aqui na questão número 12, pessoal.
Questão também 2018. E é que vocês marcaram nessa questão. A frase em que se deveria usar a forma eu em lugar de mim. Aí vem aquele velho bizu. Eu, ele é sujeito. E mim não conjuga verbo. Ele vem em final de frase. Não, mim não conjuga verbo. Mim comprar. Não é mim comprar. É eu comprar. Quem compra? Eu. Ele quer a frase em que se deveria usar a forma eu em lugar do mim. Ou seja, tem uma frase aqui que tem um mim que não era para ser usado o mim, que era para ser usado eu. Qual é? Um desejo de minha avó fez de mim um artista, que está correto? Há muitas diferenças entre mim e a minha futura mulher. Também correto? Ó. Para mim, ver filmes antigos é a maior diversão. Ver filmes antigos é a maior diversão para mim. O problema é que ele está só invertido, mas está correto. Entre mim viajar, mim não conjuga verbo. Certo? Seria eu. Né? Separamos-nos, mas sempre de mim. Tá correto. Então, o gabarito dessa questão, letra D, é a única que deveria ter sido substituída, né? Ou seja, ela está empregada de maneira errada. Beleza, Júlia? Professor, por que que aqui não pode ser eu? Porque não existe sujeito com preposição. Não existe sujeito preposicionado. Imagina ter um de e um eu. Então, se você for substituir por um eu, se você perceber que tem um de antes, ó, não dá para colocar. Por quê? Porque não existe sujeito preposicionado. Tá bom? Questão de número 13, pessoal. Na frase, ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos. Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte, ao pensar no café onde vão jogar todas as noites sua partida de dominó. Há um pronome possessivo sublinhado. Cadê o pronome possessivo? Sua, né? Sua partida. Quando eu digo assim, esse pronome aqui, pessoal, ele está indicando qual hábito? Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte, ao pensar no café onde vão jogar todas as noites. Vão jogar todas as noites sua partida de dominó, ou seja, aqui está no sentido de indefinição, não, mas um hábito que ele tem, sim, um hábito que ele tem de jogar partida de dominó todas as noites. Então, quando ele diz sua partida, no sentido de que todos os dias ele está lá, toda noite, jogando aquela partida de dominó. Então, letra B de bola. Então, eu acho que todos acertaram essa questão, né? Muito bem. Vamos prosseguindo, pessoal. Vamos lá, uma dica para vocês. Deem valor ao português. Não adianta estudar somente leis. Até rimou. Deu valor a português, não adianta estudar somente leis. Por quê, professor? Cara, ontem mesmo um colega lá do SES falou, professor, cara, se eu tivesse seguido a tua orientação de ter estudado português, eu tinha ali feito o mínimo que eu tinha que fazer. O cara acertou bem,
nas específicas, porém ficam em português. Aí, pessoal, todo o estudo foi por ralo. Eu prefiro ser mediano em uma matéria, tipo português, raciocínio lógico, ali, matemática, informática. Não ser muito bom, mas eu sou mediano, eu consigo acertar uma quantidade boa de questões. Mas eu consigo fazer isso com todas as matérias. A gente não quer um expert aqui em leis. A gente quer que você tenha noções, né? À toa que o edital cobra noções, não é expertise. Se você estiver fazendo concurso para juiz, você estuda na expertise. Tá? Todo edital, quando ele é construído, tem um sentido e tem um padrão de nível a ser cobrado, certo? Então, muita gente se desespera. Ah, meu Deus, veio difícil. Cara, se você for tirar a essência daquelas questões, é o básico. Porém, ele só escreveu de uma outra maneira. Aí você achou difícil, colocou um texto de 500 linhas, no final das contas, ele vai pedir para tu analisar e vai exigir o conhecimento técnico, que é o que a gente está estudando. Então, é o que eu digo para você. Ah, professor, polícia penal, se a pessoa está morrendo, a prova vai vir difícil. Tá, pode ser que a prova venha com textos extensos? Pode sim. A banca vai cobrar aquela questão que bota um quadrado, uma figura lá em português? Tá, se cobrar, deixa em branco, ou então chuta. Chuta, né? Já que não perde ponto. Chuta. Foca nas outras, não tem só aquilo, não. Tá bom? É o que eu sempre digo. Cuidado com ansiedade. Ansiedade reprova. Seja mediano. Faça boas questões em todas as matérias. Para isso, você tem que seguir o seu cronograma de estudar todas as matérias. Não adianta ser bom só em algumas. Bom? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Essa prova da PPCE, ela vai separar os homens dos meninos. Tá? Ela vai exigir um pouco de maturidade do aluno. Certo? É uma dica, uma coisa que eu tenho que eu acho que vai acontecer. Bom? Vamos lá. Questão de número 14. Tribunal de Justiça, 2024. A frase em que a forma de pronome demonstrativo sublinhada está bem empregada. Desde quando você tem esta marca de nascença? A verdade sobre um homem reside, em primeiro lugar, nisso. Aqui não é esta, aqui seria essa. Desde quando você tem essa marca? Ó, desde quando você tem. Então é como se a pessoa tivesse aqui, ó, e ela tivesse falando da marca que tá lá no ombro daquela pessoa aqui, ó. Então ela não tá tão distante, ela tá médio distante. Então é essa. Se a marca tivesse na própria pessoa, aí seria esta. Entendeu? Olha a letra B, vamos ver que ela tá errada. A verdade sobre um homem reside em primeiro lugar nisso. Nisso que ele esconde. O homem está falando, pessoal. O enunciador da frase está falando sobre um homem para o leitor. Então, há um enunciador, há um autor, há um leitor e há um terceiro, um homem genérico de quem se fala. Então, a gente não pode usar o isso, né, no nisto, pois tal pronome aponta para algo próximo do ouvinte a algo definido. Então, a verdade sobre um homem reside, em primeiro lugar, nisto que ele esconde, ou seja, nisto que ele esconde. Então, o que o referencial ele é um pouco vago, né? Eu não sei se está tão distante, eu não sei se está perto. Então, como ele está vago e está pouco definido, então o pronome adequado nessa situação, você utiliza o aquilo. Então, o certo seria naquilo, né? Então, toda vida que você não tem um referencial ali tão definido, você vai para o lado mais genérico. Aí você utiliza o aquele, né? Ou, no caso aqui, é o naquilo, né?
As almas têm ilusões, assim como as aves têm asas. São essas que lhe permitem voar. Tá certo, pessoal? A gente está comparando almas e aves. Qual permite voar? A alma ou a asa? A asa. Então, no caso, ela está mais perto. Então, seria estas, né, não, professor? Estas. O mais próximo. Se eu retomar o mais próximo, eu estou utilizando estas e não essas. Tá bom? Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Disseram os pirilampos às estrelas. Estas, porém, não disseram nada. Estas ele está se referindo a quem? O mais próximo. O mais próximo é quem? As estrelas, né, não? Tá certo? Tá correto. Ó. Se ele tivesse se referindo a algo mais longe, seria aqueles, né? Aqueles ou aquelas. Então, letra D é o nosso gabarito. Prefiro isso. Ó, não pode empregar o isso. Por quê? Porque ele ainda vai falar. Então, o certo seria prefiro isto. Termo catafórico. Ainda vai ser falado. 15, 2023. Em todas as opções abaixo, aparecem duas frases que foram reescritas em uma só frase com o auxílio do pronome relativo cujo. A frase em que isso foi feito de forma inadequada. Pessoal, deixa eu dar um bisuzinho do cujo para vocês. Vamos lá. Quando a gente emprega o pronome cujo, acho que aqui fica melhor, né, de escrever. Ó, se eu colocar assim, ó, o homem cuja casa. Queria falar para vocês sobre esse pronome de uma maneira bem mais detalhada. Olha, o cuja ele sempre vai se concordar com o consequente dele, ou seja, o termo que está na frente dele. Por que é cuja? Porque casa está no feminino. Porém, ele concorda com o da frente, mas ele se refere ao termo antecedente. Entendeu? Ele concorda com o termo da frente para efeito ficar no plural singular, mas ele se refere ao termo antecedente. Professor, eu posso colocar um artigo aqui depois do cujo? Não pode. Eu não posso colocar artigo depois do cujo. Não pode. E dá uma ideia de posse. O homem cuja casa, ou seja, a casa do homem. A casa do homem. É como se o homem do homem fosse o adnominal e se refere a substantivo casa. Então é isso, a ideia de posse. Ele quer a frase em que isso foi feito de maneira errada. Eu não empreguei, eu não construí a forma correta. Vamos ver aqui. O turista dirigiu-se à delegacia. Sua carteira foi roubada. Ou seja, o turista cuja carteira fora roubada, tá certo? Tá, ó, cuja, tá se referindo à carteira, perfeito. Dirigiu-se à delegacia, ok. O técnico criticou os jogadores. A atuação dos jogadores deixou muito a desejar. Vamos lá. A atuação, aliás, o técnico criticou os jogadores, cuja atuação, olha lá, o cuja está no feminino, está concordando com o da frente, deixou muito a desejar, correto. O motorista se queixou ao policial. Seu carro havia sido fechado pelo ônibus. Escreve, o motorista, cujo carro havia sido fechado,
Olha lá, ó, concordando com o carro. Se queixou ao policial, correto. Sempre a ideia de posse, né? Este é o livro indicado para a leitura. Li suas páginas com atenção. Este é o livro cuja leitura foi indicada e li suas páginas com atenção. O que vocês acham dessa alternativa? As páginas do livro. Este livro cujas páginas. Este é o livro indicado para a leitura. Li suas páginas com atenção. Este é o livro cuja leitura foi indicada e li suas páginas com atenção. As páginas do livro. As páginas do livro. Questão um poucozinho mais difícil, né? Pessoal, eu acho que deveria ser reescrito assim, ó. Este é o livro cujas páginas, cujas páginas li com atenção. Porque é o seguinte, ó. Este é o livro indicado para a leitura. Li suas páginas com atenção. Este é o livro cuja leitura foi indicada. Mas o correto seria este livro cujas páginas li com atenção. Não é cuja leitura. Seria este livro cujas páginas li com atenção. As páginas do livro. Então, o correto seria cujas páginas li com atenção. Aqui ele inverteu, ele, cuja leitura foi indicada. Verdade? Este é o livro cujas páginas li com atenção. Tá bom? Então, ele meio que empregou aqui na forma de construir. Letra D. A letra E está correta, ó. Gostaria que todos conhecessem o escritor. Considero sua obra uma maravilha. Gostaria que todos conhecessem o escritor cuja obra considero uma maravilha. Perfeito. Então, a única que está errada, letra D. Acredito que essa aqui foi a questão mais difícil da noite. Mas vamos lá. Então, não esquece do bizu do cujo, tá? Ele concorda com o termo da frente, mas se refere ao antecedente. Questão 16, 2024. Vamos lá. Assinale a frase em que o termo sublinhado indica posse. Essa tá fácil. Meu neto deu-me um beijo na face. Ele deu-me um beijo. Ele deu-me um beijo. Cortaram-me os benefícios do governo. Cortaram meus benefícios. Ou seja, meu neto deu-me um beijo. Beijo dele, né? Beijo dele, beijo do neto. O primo de Bernardo viajou. Não. O dedo de meu pai. O dedo dele. Os uniformes da Marinha.
Nesse caso, o dedo de meu pai, isso aqui é mais uma especificação e não ideia de posse. Especificação. Que parece posse, mas não é. O dedo de meu pai. Agora, se eu falar, meu neto deu-me um beijo na face, né? O beijo do neto. Os uniformes da Marinha. Não, aqui também não, né? Substantivo concreto, Marinha. Tá mais para adjuntar de nominal. É mais uma especificação. Os pelos do cachorro. Os pelos dele. Tá especificando também. A única realmente aqui, letra A, dessa questão. Porque é a frase em que o termo está sublinhado, ele indica a posse, né? Meu neto deu, quem dá alguma coisa a alguém. Ele deu a mim um beijo. O beijo do neto. Esses pronomes aqui, ó. Mi, ti, li, no. Eles passam, pessoal, valor possessivo, tá? Valor possessivo. Tá bom? Cortaram-me os benefícios do governo. Cortaram meus benefícios. O pássaro não voava, porque lhe depenaram, ou seja, depenaram as penas dele. Então, esses pronomes oblíquos aqui, eles geralmente passam a ideia de valor possessivo, tá bom? Letra A. O restante aqui é tudo especificação. O primo de Bernardo, o dedo de meu pai, os uniformes da marinha, os pelos do cachorro. A única aqui que realmente passa a ideia de posse, letra A. 17. Assinale a frase em que a preposição sublinhada tem valor nocional. Agora eu vou dizer para vocês qual a diferença de uma preposição relacional de uma preposição nocional. Hum? Relacional é o seguinte, ela vem da regência de algum verbo. Geralmente eu tenho um verbo e ele exige, por exemplo, um de, um com. Isso é relacional. Nocional geralmente vem dentro de expressões de conjunção. Por exemplo, à espera de. Ou seja, esse a não tem na regência de ninguém, é porque é por conta da locução. Ó. É como se ele já nascesse, ele é isolado, ele já está ali dentro da locução, na existência dele. Ele não depende de um verbo ou de um substantivo regendo. Então, isso é nocional. O gabarito da 17 é letra A. Por quê? Se chegar a perder a terra, de nada servirá. Esse de não está vindo da regência de, nem de ninguém. Então, ele é nocional, está ali como uma noção, nocional. Olha as outras. Quem gosta, gosta de. Ó. Então, o de veio da regência do verbo gostar. Então, aqui é relacional. E todas as outras para baixo são relacionais. Ó. Quem se vinga, vinga de alguém. Quem tem certeza de algo. Ó. Quem desconfia, desconfia de. Então, a única que não tem o de não vem da regência é a letra A. Vamos na 18. Assinale a frase abaixo. Retirada do romance A Mão e a Luva, de Machado de Assis, em que a palavra ainda mostra valor concessivo, ou seja, no sentido de ir embora. Deixa eu sublinhar onde é que estão os aindas. Sentido concessivo, pessoal. Aqui, ó. Qual ainda tem sentido concessivo? Aquele valor, no sentido de ir embora. Ó, uma mulher jovem deve usar maquiagem. Uma velha, mais maquiagem ainda. Não é no sentido de ir embora, de oposição, né? No sentido de acréscimo, de intensidade, mais ainda.
Se você observar a letra E, ó, vieste lavar a alma da poeira do caminho, disse Estevão, que ainda falando em prosa, cultivava, ou seja, embora falasse em prosa, cultivava suas metáforas. Então, aqui realmente o ainda está no sentido de ser concessivo, tem um valor de conjunção concessivo. Então, letra E é o gabarito, ok? Então, todas as outras alternativas passam ideias de intensidade. Por exemplo, ó, confundir-se-nos ainda mais, o sentido de algo a mais. Somente a letra E tem um sentido concessivo, ou seja, embora, mesmo que falando em prosa, ele acabava cultivando as suas próprias metáforas, ou seja, uma ideia de oposição, contraste. Letra E é o gabarito. Essa questão cai em 2024. Para consultor legislativo. Então tá aí, ó. Embora falasse em prosa, ainda que falasse em prosa, não obstante falasse em prosa, então eu consigo substituir por qualquer outra conjunção dentro da mesma família e ele vai ter o sentido concessivo. Questão 19 e última questão. Vamos lá. Assinale a frase em que a palavra melhor pertence a uma classe gramatical diferente. Vamos ver. Os deuses fizeram mais esplendidamente e melhor que tudo. Melhor ou pior? Vamos deixar a natureza seguir seu caminho. Ela entende do negócio melhor que nós. No sentido de algo melhor, algo pior, né? Exceto pelos 9 meses antes de vir ao mundo. Aqui é advérbio, né? Advérbio, vou colocar aqui. Aqui é advérbio. Exceto pelos 9 meses antes de vir ao mundo, nenhum ser humano administra melhor suas coisas do que uma árvore. Melhor. Também é advérbio, né? Administra melhor ou pior. O morador do campo ele é melhor que o da cidade. Também, nesse caso, é adjetivo, né? Melhor do que, ou pior do que. Morador melhor se refere até ao substantivo. Então, aqui não é advérbio, porque advérbio não se refere ao substantivo. Então, aqui seria já um adjetivo, né? Já é diferente, né? Tô achando que esse é o gabarito, porque aqui já dá adjetivo. Todas as outras deram advérbio, então aqui seria o adjetivo. Se eu soubesse que ia viver tanto tempo, eu teria me cuidado melhor. Ou seja, tá aqui também é advérbio. Advérbio se liga a uma classe, ou advérbio, ou adjetivo, ou a um verbo. Ele teria me cuidado melhor. A única alternativa que é um adjetivo é a letra D. Agora, pessoal, eu queria que vocês me dissessem qual é o tempo e o modo verbal desse verbo soubesse. E aí? Se eu falar, se eu soubesse, eu já falei, tem várias aulas. Ó. Quando eu tenho se, conjunção condicional e esses dois Szinhos aqui, qual é o tempo e o modo verbal? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Muito bem, vocês estão feras. Vocês são feras mesmo. Pessoal, e é isso. A gente encerra a nossa aula de hoje. Professor Muniz, pode encerrar a gravação. A semana